Olá! Um dos problemas femininos mais comuns da medicina, responsável por cerca de 50% a 70% das consultas ginecológicas, são as vaginites. Resultantes de processos infecciosos ou inflamatórios, geram sintomas como dor, coceira, irritação, urgência para urinar, ardor. O incômodo pode ser grande e, em muitos casos, constrangedor. As causas são muitas, dentre elas bactérias, vírus, fungos e até parasitas. O problema geralmente é simples, a princípio, mas se não é devidamente tratado, pode evoluir para complicações mais graves, inclusive a esterilidade. No programa de hoje, nós vamos fazer um debate sobre as infecções do trato geniturinário feminino e vamos esclarecer dúvidas como: é possível ter alguma doença sem a presença de sinais e sintomas? Crianças podem apresentar vaginites? E aí quais são as causas nesses casos? É comum aparecer esses incômodos no trato geniturinário depois de fazer um tratamento de um processo infeccioso com antibióticos? Uso de banheiros coletivos pode provocar vaginites? Que cuidados a mulher deve tomar? Como deve ser a higiene íntima? Pode-se usar qualquer tipo de sabonete? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre as doenças íntimas femininas, participam conosco hoje os ginecologistas doutora Thelma de Figueiredo e Silva, o doutor Garibaldi Mortosa Júnior e a doutora Emilce Ribeiro Perecini. E você? Tem alguma dúvida, quer fazer perguntas, comentários, dar depoimento? É só ligar e participar ou participar por e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 ou então e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. A flora vaginal é constituída por uma grande variedade de micro-organismos que se modifica durante o processo fisiológico normal de amadurecimento da mulher. Quando há um desequilíbrio dessa flora, pode ocorrer o predomínio de determinados micro-organismos em detrimento a outros, fazendo com que essas mulheres passem a apresentar um quadro de vaginite infecciosa. Estudos mostram que a vaginite é uma das principais causas de queixa de infecção do trato genital feminino. Alguns fatores contribuem para o aparecimento ou desaparecimento das vaginites, e é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Eu agradeço a presença dos médicos que vão nos esclarecer todas as dúvidas e também as dúvidas que chegarem de casa. E eu queria começar, doutora Emilce, que a gente estava conversando lá fora, esse termo vaginite já é uma coisa complicada, porque nem sempre, porque quando a gente pensa em it a gente pensa em inflamação, né? A gente vê muita pessoa falar vaginite e entender que isso é inflamação. E hoje muito usado o termo vaginose. A vaginose pode ser uma infecção que nem sempre vem acompanada de uma inflamação. Certo. Então, mas você vê o termo vaginite e vê o termo vaginose também. E quando a gente usa um desses dois termos, né, vaginose ou vaginite, isso engloba uma série de doenças. E eu gostaria que vocês explicassem, então, a gente falou rapidamente na abertura, quais são as mais frequentes ou as causas mais frequentes dessas vaginites ou vaginoses, doutora Thelma? A mais frequente é causada por uma bactéria, que é a Gardnerella vaginalis, e que realmente dá todo o sentido desse termo de vaginose. Porque a pessoa não sente aquele sintoma de irritação, de prurido, de ardor, mas ela se manifesta por uma secreção aumentada, que seria o corrimento vaginal, que é a queixa mais frequente em consultório ginecológico. E é uma bactéria que pode ser uma doença simples, tratável, curável, mas às vezes ela pode ficar com difícil controle, repetida, cronificada e em alguns aspectos ser prejudicial. Por exemplo, durante a gestação pode causar um parto prematuro e algumas outras patologias, né? Como você disse na abertura, uma doença facilitador para uma doença inflamatória pélvica, né?
quando se inflamariam também o útero, as trompas. Ah, tá. Nós vamos entender por que isso pode, às vezes, se tornar crônico, como você falou, quais são os aspectos que geram essa cronicidade. Mas daqui a pouco. Antes eu quero entender também, porque a bactéria é um dos motivos, mas pode ser também outros, como a gente falou, pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser um desequilíbrio dessa flora. Um dos fungos mais comum, todo mundo conhece, é a Cândida. A Cândida é um fungo que é extremamente frequente. Boa parte das mulheres tem esse fungo dentro da vagina e algumas vezes sem trazer nenhum transtorno. Outras vezes, por fatores desencadeantes, ela pode apresentar corrimento, coceira, ardor, queimor, aí sim com as ites todas, né, com um processo inflamatório, às vezes muito intenso e extremamente incomodativo. Porque todas essas bactérias, fungos, eles ficam ali meio que num equilíbrio. Né? Mas quando existe um desequilíbrio e um cresce mais do que o outro, que pode gerar esse problema, por exemplo. A vagina tem milhões de micro-organismos que vivem dentro dela. Predomina uma bactéria que nós chamamos de Lactobacillus de Doederlein. Doederlein foi o que descreveu essa bactéria, né, que é o predomínio. Tem milhões dela lá dentro e outras bactérias em menores quantidades. Um desequilíbrio nessa flora faz com que o Doederlein desapareça e de repente apareça a Gardnerella vaginalis, o Mobiluncus, outros que podem surgir. Isso aí é de uma alteração, um desequilíbrio da flora. Mas também temos que lembrar que a mulher pode adquirir bactérias, vírus, através principalmente do contato sexual. E aí nós estamos falando de Neisseria gonorreia, de clamídia. Que são, tá. Nós vamos falar sobre todas elas, mas eu quero entender. Bom, você quer comentar alguma coisa, doutora Enilce? Eu ia comentar que o corrimento, né, é uma das queixas, das grandes queixas dentro do consultório ginecológico. E nem sempre a pessoa tem um corrimento. É importante a mulher entender que existe uma secreção natural do corpo dela, né, que faz parte da flora bacteriana dessa secreção. Tem os bacilos Doederlein, tem outras bactérias, como o Dr. Garibaldi acabou de falar. Então, é importante que a mulher entenda que ela tenha uma secreção natural. E como que conheça como diferenciar e que ela conheça o que é natural do corpo dela. Tá? Essa secreção é uma secreção das próprias glândulas vaginais, do cérvix, do colo, e misturada a essas bactérias, os bacilos Doederlein. Então, é natural. Não tem mau cheiro, não tem uma coloração exacerbada, tem um muco do período da ovulação. Isso é um processo natural do corpo da mulher. Agora, quando isso aí desequilibra, vem sim a sintomatologia, vem o odor, vem o prurido. Aí sim, ela precisa estar atenta ao que é natural dessa mudança. Certo. E é possível algumas dessas doenças, ou bactéria, ou fungo, ou vírus, aparecer sem sintoma? Ou seja, a mulher ter algum problema, ou vaginose, ou vaginite, de forma assintomática? Em geral, manifesta como sintomas, mas às vezes ela pode ter uma alteração de flora que não é sintomática. E às vezes ela até convive muito bem com isso. De 10 a 20% das mulheres, elas são, o que a gente diz, colonizadas pelo fungo, que é a Candida albicans. Só que elas não têm sintomas. Então, se você, por exemplo, vai fazer um exame preventivo de Papa Nicolau, pode constar a presença do fungo sem que ela seja sintomática. E aí, nesse caso, é feito tratamento ainda assim? Não é indicado o tratamento, não é indicado. Mas as pessoas se estressam muito quando pegam um resultado que vem esse tipo de problema e fica, eu prefiro tratar porque daqui a um tempo pode ser que quando eu estiver viajando, quando eu não tiver com facilidade de vir ao médico, vá se manifestar. Mas a conduta ideal é que não se trate. Se ela não tem sintoma, isso faz parte da flora dela normal, está em total equilíbrio, ela não precisa de tratamento. Além, né, da causa que você falou, que grande parte delas, a causa é a relação sexual, né? Algumas você disse que pode ser resultante de um desequilíbrio da flora. E o que então gera esse desequilíbrio, doutor Garibaldi? O que pode gerar? Quais fatores podem gerar desequilíbrios? Olha, mudança de hábitos que a mulher assumiu, né? A vagina precisa ser ventilada, o bacilo Doederlein precisa de oxigênio. Então, hoje a mulher passou a usar mais calça comprida, calças grossas, principalmente jeans, calcinha de lycra,
E ela fica incomodada com a secreção que a Emilce colocou, que é normal, e ela bota um mini absorvente. O que ela está fazendo? Ela está impedindo a ventilação da vagina, a oxigenação adequada da vagina. Traz uma alteração no meio ambiente ali da vagina, fazendo com que o borderline, que precisa de oxigênio, desapareça e venha outras bactérias que estavam lá em pequena quantidade que possa crescer. Então até a roupa sim, pode ser um fator. Sim, outra coisa que nós estamos assim, falando de modismo, né? Hoje é uma coisa que é questionada, verificada, a questão da própria purificação dos pelos pubianos, né? Por que a mulher tem pelos? Tem pelos para defesa. E hoje a moda é o quê? Depilar tudo. Depilar tudo, né? Depilar tudo ou um pouquinho de nada, entendeu? Isso e também pode interferir. Está interferindo. Interfere a mulher hoje temperatura? passa a utilizar também produtos de desodorante íntimo, que também levam a um processo de vaginite. Nós estamos falando de infecção, mas nós temos uma vaginite química, né, que pode acontecer em função de produtos usados de forma inadequada, que ela está querendo... Entendi. O próprio estresse que a pessoa vive, o uso de medicamentos, de imunossupressores. Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Porque eu até deixei essa pergunta no ar, porque às vezes uma pessoa tem uma infecção de garganta e toma antibiótico durante um período. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar esse equilíbrio? Mas daqui a pouco você fala sobre isso, doutora Emilce. E eu gostaria, antes de ir para o intervalo, de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Já está fazendo? Nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. Os médicos estão aqui para esclarecê-la. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes. Doenças íntimas femininas. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe. Para participar, basta ligar 3209-0119 ou enviar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No primeiro bloco, os médicos explicaram qual que é a diferença entre vaginite e vaginose, quais são as causas mais frequentes dessas doenças. E aí eu interrompi a doutora Emilce quando a gente falava de desequilíbrios, né? E aí eu deixei a seguinte pergunta no ar. Quando a pessoa às vezes tem uma infecção, por exemplo, de garganta e precisa tomar antibiótico durante um certo período, isso pode contribuir para esse desequilíbrio? Pode. O uso de medicamentos imunossupressores, o uso de medicamentos antibióticos e vários outros, eles alteram o metabolismo da pessoa. E altera o metabolismo, automaticamente altera o pH. E isso pode levar a uma alteração do pH vaginal, que por sua vez também leva a alteração da flora. A outra coisa, no caso do antibiótico, que não existe, aquele antibiótico não vai afetar não vai cuidar só daquela bactéria que está na garganta. Ele vai cuidar de bactérias que são suscetíveis a ele, né? Então, destrói e altera um desequilíbrio. E ela falou aqui em complicações metabólicas, então algumas doenças também podem acabar gerando esse desequilíbrio, doutora Thelma? Também, principalmente diabetes, ou a ingestão exagerada de doces, né? Porque a candidíase, o fungo, depende da presença de glicogênio na vagina para sua reprodução. O fungo adora um açúcarzinho, a glicose. Então, a diabetes também contribui muito. As pessoas que comem coisas muito, muito doces, elas tendem a ter essas candidíases de repetição, uma síndrome fúngica mesmo? Também. Os maus hábitos, todos eles, né? Então, quando a pessoa está tendo várias crises de candidíase recorrentes,
ela deve ter uma preocupação em mudança de hábitos, alguns hábitos, de repente mesmo alguma carência vitamínica, uma má alimentação, má higiene, pode ser vários hábitos que podem estar contribuindo para esse fator. Ou seja, até a alimentação, né, doutora? Na verdade, a vagina, o meio ambiente da vagina é ácido. Uma alimentação rica em carboidratos, rica em açúcares, faz com que haja mais glicogênio na vagina e vai diminuir mais ainda o pH, aumentando mais ainda a acidez. E a cândida, por exemplo, adora um ambiente mais ácido. Tá. Então, isso favorece muito a persistência da cândida. Nós estamos falando da cândida. Quente e úmido. Nós estamos falando da cândida. Por outro lado, existem bactérias como a Gardnerella ou o próprio um protozoário que é o Trichomonas, que adora o contrário, né? O pH começa a subir, diminui, a acidez começa a vagina tornar-se não alcalina, porque não chega nesse nível. Mas diminui um pouquinho a acidez. Exatamente, já favorece outros tipos de bactérias, entendeu? E nesse caso, a alimentação também pode ser fator que faz alterar esse pH da vagina? Sim, mais ou para menos? Pode modificar. Poderia. Daí você vê a cultura popular, né, como é interessante. Pela vivência das pessoas, elas descobriram que trata-se uma candidíase com água de bicarbonato, uma tricomoníase, uma gardnerella com água, com vinagre, que isso é a cultura popular, é a observação. Observação, né? e da acidez mesmo, da acidez. Né? Diminuir ou aumentar a acidez. Muito interessante. Bom, agora eu gostaria de falar de alguns especificamente e as causas e a maneira de tratar. Só que antes, às vezes as pessoas ficam preocupadas, porque vocês disseram aqui sobre esse desequilíbrio, mas o doutor Garibaldi até colocou sobre a maneira mais frequente, que é a relação sexual, é a transmissão sexual, mas às vezes as pessoas ficam com medo. Será que o uso de banheiro coletivo pode gerar problemas desse tipo, ou até de chuveiro, de banho, enfim? Isso pode ser gerado nessas condições, doutora Thelma? Não, o uso do banheiro coletivo não contamina. Só o Trichomonas que ele pode ficar ali sobrevivendo numa secreção úmida por algumas horas. Mas essa contaminação não ocorre, a não ser em casos de vaginite inespecífica, por exemplo, em crianças. Então, bactérias comuns, né, como a gente tem streptococcus, estafilococcus, de pele, de contaminação da região perineal, aí poderia causar. Certo. Mas essas específicas não é dessa forma. Então, criança também pode ter? Criança também pode ter vaginite. Vaginite. E as causas mais frequentes nesses casos? Presença de, às vezes, corpo estranho, né? Menina brincando na areia, entrada de areia ou introdução de objetos dentro da vagina, que pode acontecer igual, né, o Emil estava comentando antes, às vezes colocam um grão de coisa feijão no nariz, no ouvido, também na vagina, né? A curiosidade da menina pelo seu corpo é grande e às vezes pode acontecer de introduzir um objeto e leva a uma infecção, uma vaginite, que dá um corrimento, às vezes até purulento mesmo. E tem a própria vaginite química também em bebês, né? O uso de produtos químicos com muita intensidade, que as mães tentando fazer a higiene de uma bebezinha feminina, né? Fazem e dá aquela irritação vulvar, aquela vermelhidão, é bastante desconfortável para a criança. Então tem que ter o uso de sabonete comum, aí não pensando em criança e em bebê, mas mulheres, isso faz alguma diferença? O sabonete que é utilizado deve ser especial ou não? Olha, se puder ser que coloque um pH mais adequado para aquela região, é bom, né? A gente deve ser usado vulvar, nunca na introdução vaginal do sabonete. Ducha. Como se fosse ducha. Nem pensar. Nem pensar. Certo. A ducha deve ser um hábito frequente? Não. Nunca? Não? Frequente não. Tá. Em algumas situações muito específicas que a gente estava conversando, o Garibaldi até falou e que deu a palavra para ele porque ele colocou de uma forma muito correta. Na verdade, a vagina tem seu mecanismo de defesa próprio. E todas as vezes que você está tirando esse mecanismo, você está piorando a situação. Ali, né? Entendeu? Então, o uso da ducha está restrito em algumas situações terapêuticas.
Uma delas que a gente ainda utiliza é a candidíase recorrente, aquela mulher que tem episódios mensais. Eu posso modificar o pH dessa mulher fazendo uma ducha com bicarbonato. Ah, tá. Entendeu? Assim, é só nessa situação. Agora, rotineiramente, vai tomar o banho, vai fazer uma ducha dentro da sua vagina, não tem sentido. Ela tem que lavar a vulva externamente. O ideal é que seja um sabonete mais próximo, com pH mais próximo da vagina. Se possível, incolor, sem perfume. Esses produtos, eles são irritantes. Depende muito da sensibilidade de cada um. Para uma mulher não vai fazer nada, para outra vai levar uma irritação às vezes intensa. Tá certo. Bom, então agora vamos falar de alguns. Aí vocês podem até escolher quais são as mais frequentes, mais comuns, as características e tratamento de alguma delas. Qual vocês querem começar? Você começou falando da Gardnerella, né? Que é a mais frequente. É a mais frequente. Né? Atualmente é a mais frequente. O tratamento, em geral, é com o uso de antibióticos. E a característica dela é exatamente uma secreção? Uma secreção acinzentada, bolhosa, com uma característica muito marcante, que é o odor que ela emite. As pessoas percebem pelo odor, que se acentua no período imediatamente pós-menstrual ou menstrual, ou após a relação sexual, que chega a ser muito desconcertante e desagradável. Você queria comentar? Não, porque esse odor é típico. A paciente chega e fala assim, estou com um odor de peixe, de pescado. E um corrimento bolhoso e acinzentado. É a fala de todas elas na Gardnerella. E algumas, às vezes, não percebe isso e vai mantendo, né? Porque como ela não dá uma vaginite, ela não é tão incomodativa a não ser pelo odor, que umas percebem. Mas não dá coceira, irritabilidade, nada. E às vezes pode acontecer uma associação, que ela começa a ter essa secreção e ela passa a usar um absorvente íntimo diário e aquilo ela abafa e vem a candidíase em seguida e às vezes a gente tem que fazer um tratamento abrangendo as duas coisas. Mas em geral, a chave para o sucesso do tratamento da candidíase é um diagnóstico correto. Então, de qualquer vaginite, porque às vezes as pessoas já começam a se automedicar, isso prejudicou demais o tratamento, né? A maioria das vezes a pessoa acha que ela está com candidíase, mais da metade das vezes não é candidíase, são outras patologias. Aí busca um antifúngico, alguma coisa e não é. Já se automedica, então muitas vezes a cliente já chega, já usou assim tudo que ela conhecia, tudo que o balconista na farmácia já ofereceu. E aí fica realmente difícil para a gente conseguir um tratamento eficaz. Porque até mascara, né, alguma coisa ou outra. A gente tem vários produtos no mercado que pegam mais de uma etiologia da vaginite, mas o ideal é o diagnóstico correto para ser tratada aquela causa para aquela pessoa. Tá, pode ser daqui a pouco, doutor Garibaldi? Então daqui a pouco no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, participe com a gente. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário, até seu depoimento. Se quiser, não precisa se identificar. Algumas pessoas, às vezes, ficam constrangidas de fazer essa pergunta, tem uma dúvida, mas o importante é esclarecer a dúvida. O nosso telefone de contato é 3209-0119 e o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já. Doenças íntimas femininas. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E como é um programa feito para esclarecer a sua dúvida, aproveite para participar. Você pode ligar ou mandar e-mail. O telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Só que antes de continuar esse debate, eu tenho uma dica para você. A dica de hoje é sobre cálculo renal, uma enfermidade complexa e que, dependendo do andamento, pode até ser fatal. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma disfunção renal. Na próxima quinta-feira, dia 14 de março, é comemorado o Dia Mundial do Rim. E para marcar a data, a Sociedade Brasileira de Nefrologia realiza atividades para reforçar o papel fundamental dos rins na manutenção do equilíbrio do nosso organismo. O tema da campanha de 2013 é Pare de agredir o seu rim.
Durante todo o dia serão realizadas ações na unidade de referência secundária do bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, e outras mobilizações externas em alguns pontos da cidade. Para saber aonde serão essas mobilizações ou ter outras informações, é só acessar o site www.sbn.org.br. Vou repetir, www.sbn.org.br. Participe e pense em saúde sempre. No bloco anterior, eu interrompi o Dr. Garibaldi Mortosa. Lembra o que a gente estava conversando? É, porque nós estávamos falando da Cândida e me remeteu assim boa parte dos telefonemas que eu recebo, às vezes muitas mulheres com o seu tempo difícil, um punhado de tarefas, surge um problema de imediato e a primeira tentativa é solucionar isso por telefone mesmo, né? E uma das queixas principais nos telefones, a paciente liga e fala assim, eu estou com Cândida. Ela relaciona qualquer prurido, ela já faz o diagnóstico como Cândida. Coceira, Cândida. E nem sempre Cândida dá coceira, mas coceira pode ser várias outras coisas, inclusive processo alérgico, vaginites químicas, tricomoníase, entendeu? Pode ter coceira. Não é só Cândida que causa coceira. A própria desequilíbrio da flora, levando a exacerbação dos bacilos de Oderline, que a gente chama de leucorreia fisiológica, uma exacerbação de corrimento, também pode levar a uma coceira. Entendo. Então, o ideal é que a gente faça o diagnóstico para tratar corretamente. E esse diagnóstico é clínico? Na grande maioria das vezes é clínico. A gente pode lançar a mão, às vezes, de uma ferramenta simples, que a gente chama de exame a fresco, feito no próprio consultório. A gente colhe a secreção ali, põe numa lâmina, um soro fisiológico junto. E a gente usa muito também o hidróxido de potássio, que exacerba muito o cheiro ruim da gardnerella, né? Então, uma coisa simples, põe no microscópio ali na hora e faz, que você já consegue ver. No próprio consultório? No próprio consultório. Ah, não precisa de exame laboratorial, não necessariamente. Na grande maioria das vezes, com a história clínica, o exame que você faz na paciente, o típico dos sintomas, né? Dos sinais que estão ali presentes, mais um exame a fresco, você consegue fechar mais de 90% do diagnóstico. Em alguns casos, em candidíase recorrente, você pode até lançar a mão de um exame laboratorial. Mas, como o Garibaldi falou, 90% desses diagnósticos é feito pelo exame clínico, pela história clínica. Agora, tem mulheres que têm uma predisposição maior a ter candidíase de repetição. E por que isso ocorre? Porque existem mulheres que têm frequentes tanto essas infecções, como candidíase, como outras infecções até do trato urinário, cistites de repetição. A gente tem que olhar várias coisas na história clínica de uma paciente. Hábitos, hábitos de vestimenta, hábitos de vida, hábitos alimentares, medicamentos usados. Outros medicamentos para outras doenças podem afetar. Então, apesar de parecer ser uma coisa simples, corrimento é a grande frequência do nosso consultório. E é, ao mesmo tempo, uma coisa extremamente complicada, porque envolve, além dos hábitos, envolve o lado emocional dessa paciente, os estresses que ela vive. Então, ao avaliar um corrimento, né, uma leucorreia, essa queixa tão frequente no nosso consultório, nós não podemos simplesmente por telefone falar, olha, toma isso. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que essa paciente está passando naquele momento, a história de vida e clínica dela. Geralmente, a gente não pode negligenciar nunca essa queixa de infecção vaginal, de corrimento, porque às vezes pode ser a oportunidade de diagnóstico de uma doença mais severa, em que ela está ocorrendo um desequilíbrio no sistema imunológico dela, né? E que ela está se manifestando como essa infecção recorrente. Então, poderia ser a diabetes, uma anemia grave. Né? Como a gente começou falando, né? Das carências nutricionais, uma anemia, uma pessoa debilitada, alguma doença crônica, que às vezes a primeira manifestação vai ser essa. Entendo. É uma oportunidade de se Ou chegar às a um vezes, diagnóstico. né, como a gente estava comentando, que nem todo prurido é candidíase, pode ser uma doença autoimune, que se manifesta primariamente na vagina. Entendo. E
aí depois voltando assim, mas isso você citou, me veio uma pergunta. Essas infecções ou inflamações, elas podem acabar servindo como porta de entrada para outras complicações mais sérias de saúde? Começar por aí, depois se agravar, se estender? Com certeza. Quando você tem um processo inflamatório, você tem, às vezes, até mesmo uma certa atrofia do epitélio de revestimento da vagina, que está ali como proteção. Então, um processo inflamatório, você está diminuindo ali a proteção, você está fazendo porta de entrada para outras infecções ali que possam vir. E podem, inclusive, o medo é, às vezes, de até subir. A infecção pode subir? Pode. Você tem o caso das doenças inflamatórias pélvicas, né, que é uma bactéria que ascende para endométrio, trompa e, às vezes, até a própria cavidade abdominal, que é a doença inflamatória pélvica. Tá. Pode subir. Pode. Bom, então a gente falou primeiro da Gardnerella, a gente chegou a falar da Cândida. Da Cândida. E tem mais algum outro que vocês gostariam de salientar na sua frequência? A gente falou de algum parasita. O tricomonas, ele hoje diminuiu muito a frequência. A gente tem visto bem menos tricomonias, né? Que era até muito frequente. Eu acho que a gente não citou ainda a vaginite causada por atrofia do epitélio vaginal. Bem né? lembrado, quando a mulher vai entrando naquele período da menopausa, então ela tem um certo ressecamento vaginal. E aí a defesa dela fica diminuída e ela fica como criança. E ela pode se expor a infecções, às vezes por bactérias comuns, mas numa situação que ela já está de carência de estrogênio, ela manifesta uma vaginite. Aí ela começa também com ardor, irritação, secreção, né? E o tratamento correto seria o uso de hormônios tópicos. Né? Às vezes até também um uso prolongado de hormônios anticoncepcionais. Que aí tem como melhorar essa espessura desse epitélio. Para revitalizar toda essa região e voltar à flora normal que ela tinha antes. Agora vamos falar um pouquinho de tratamento de todos eles, claro que são específicos, mas uma coisa que você falou, doutora Emilce, anteriormente, é que algumas pessoas têm esse desequilíbrio de forma constante, seja por uso de medicamento, seja até por um estresse emocional que diminui um pouco a sua imunidade. E aí, além do tratamento relativo ou à bactéria ou ao fungo, existem tratamentos para melhorar, ou melhorar essa imunidade, ou melhorar esse equilíbrio dos micro-organismos que fazem parte dessa microbiota, dessa flora. Aí nós vamos cair naquilo que é de rotina para todo e qualquer ponto da saúde, né? O equilíbrio alimentar, o exercício físico, a qualidade de vida, hábitos na vestimenta, mudanças de hábito, que você melhora como um todo. Né? Se a pessoa tem o hábito de usar roupas muito justas, calcinhas de lycra, porque o tecido, o tipo de tecido, ele não deixa a transpiração, a perspiração dessa região. Se a pessoa nada, vai para a piscina todo dia, roupa úmida, são facilitadores. Então, são hábitos de vida que a pessoa tem que rever, hábitos alimentares por uma questão de saúde como um todo do organismo. E eu acho que basicamente isso. Esses tratamentos são prolongados? Pode ocorrer, por exemplo, acabou um tratamento, você teve um período de melhora e logo depois tem novamente, ou seja, tem uma recidiva? Tem, essa recidiva depende do tipo da vaginite ou vaginose que a pessoa tem, porque se não trata um parceiro, em alguns casos você tem que tratar o parceiro, não sendo tratado o parceiro, pode haver a recidiva. Então, esse tratamento pode ser longo na dependência dessas recidivas, em alguns casos, tratamento de dose única. Então, isso vai variar com o tipo da bactéria ou fungo causado e o tipo de recidiva que essa paciente venha a ter. Bom, nós vamos continuar o nosso bate-papo daqui a pouco, inclusive respondendo as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Nós hoje estamos falando sobre as doenças íntimas femininas. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para o intervalo, mas é rápido. Voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de doenças íntimas femininas. E chegaram várias perguntas, nós vamos ter que correr aqui para dar tempo. Vamos ver. Uma pessoa não quis identificar-se, que foi ao médico, estava com um corrimento muito escuro, como ela disse, espesso, fez tratamento, mas não melhorou. Ela gostaria de saber se pode ser algum tipo de vaginite. Com certeza ela tem alguma inflamação, alguma vaginite. O que me preocupa é ela falar que quando é muito escuro, geralmente escuro pode ser que ela tenha um pouquinho de sangramento, esse sangue sofre uma oxidação e fica bem escuro, amarronzado. Ela falou então, que é a gente escuro teria que... e é pastoso, né? Viscoso. Mas pode fazer um tratamento e às vezes não dar o resultado e precisar prolongar? Pode. Esses tratamentos, né, como a gente estava dizendo antes, nem sempre as coisas se corrigem só com o uso de uma medicação. Então, às vezes, ela faz o uso da medicação, em geral, qualquer tratamento, a gente tem uma cura de 85%, 90%, 95%. Mas tem pessoas, né, que têm patologias que não respondem à terapêutica. Às vezes, a gente vai mudando um pouco a medicação, repete o tratamento, mas, em geral, a gente tem que cuidar da causa básica. Às vezes, se for uma coisa que tem necessidade, a gente tem que tratar o parceiro. Às vezes mudar o tipo de roupa íntima que usa, alguma recomendação nesse sentido. Vale a pena olhar novamente, né? Porque que não que melhorou. Recidivou. Essa chegou por e-mail. Gostaria de saber se o corrimento bacteriano feminino pode trazer alguma doença ao parceiro por causa de relação sexual. As infecções bacterianas podem ser transmitidas sexualmente. Se ela pode passar para o parceiro ou o parceiro passou para ela. Então, tem que se fazer o diagnóstico de forma adequada e, algumas vezes, nós temos que tratar o casal. O casal. Não é possível que, por exemplo, no homem ele esteja de forma sintomática e só depois que transmitir para a mulher é que ela vai ter alguma... Sim, e também vice-versa. E o contrário. A mulher, às vezes, estará sintomática e o homem sintomático. Então, essa foi a pergunta do Rodrigo. Geraldo do Santa Efigênia tem muita coceira, muito prurido e gostaria de saber se isso é normal, se tem algum método para evitar isso. Ela relata que tem alergia com algum papel higiênico. Isso pode ocorrer? Pode. Qualquer processo, se esse papel higiênico estiver com perfume, for colorido, né, tem química nesse meio, pode causar uma irritabilidade, uma irritação nessa vulva, na vulva e vagina. E aí, mudar essa o pessoa pH que tem sempre essa coceira na vulva, o que deve ser feito? Procurar ver o motivo? Aquilo cai na história clínica da paciente, a idade dela, né, como é que está o processo hormonal dessa paciente, a vida sexual dessa paciente, os hábitos de vida dessa paciente. Então, a gente tem que avaliar para poder saber tratar dessas recorrências. Certo. Valdete, do bairro Santa Teresa, manda um abraço aos médicos participantes, especialmente a doutora Thelma, e diz que o programa está ótimo. Obrigada pela sua participação. Fabiola da Serra pergunta se o uso de sabonete íntimo feminino é indicado e o que deve ser observado para a escolha do que seria o mais indicado nesses casos. Tinha até comentado alguma coisa sobre isso, mas vamos repetir, né? Tem sabonete íntimo que é feito realmente com o pH mais próximo da pH da vulva, sem produto, sem química, sem perfume e tal, que deve até ser utilizado, mas não precisa intravaginal. Tá. A Vilma, do bairro da Graça, tem candidíase, tomou remédios, melhorou. Ela gostaria de saber se o sabonete antibacteriano pode ajudar e quais são os métodos para prevenir, talvez, a volta. Eu acho que os sabonetes, eles ajudam muito, mas tem hora que a pessoa usa tanto sabonete bactericida que fica como se fosse aquele efeito do uso do antibiótico que a gente comentou na dor de garganta. Altera de alguma forma esse equilíbrio. Selecionando esses germes, então eu acho que ela usando um sabonete bem neutro, de preferência líquido e sem cor, sem muito perfume, já é suficiente. A pessoa não precisa... As mulheres geralmente gostam, né? Um sabonetinho para o rosto, um para o corpo, um para a região genital e aí um creme para o cabelo, aí o banho vai demorando horas, né? Aliás, muitas perguntas sobre isso, sobre sabonete. A Rosa também, ela pergunta do Bar Milionários, ela diz que tem coceiras
na vagina há mais de 10 anos e gostaria de saber se existe algum sabonete ou tratamento para melhorar. O sabonete é aquilo que a gente acabou de falar e o tratamento é específico para o caso da pessoa, a avaliação como um todo dela. O prurido crônico é preocupante, ela tem que ser examinada, ela tem que procurar um médico e dar uma avaliada por que desse há mais prurido. de 10 anos, né? Tem que investigar realmente. Ivânia de Venda Nova diz que tem coceira, mau cheiro e a região fica fria, inclusive. Ela sente a região mais fria. Ela gostaria de saber se tem algum tratamento. Primeiro seria bom até saber o que é, né? Primeira coisa é isso. Todo tratamento envolve, antes do tratamento, um diagnóstico. E um diagnóstico envolve uma consulta adequada, um exame físico bem feito. Isso tudo é importante. Bom, isso aqui eu não sei. Apareceu um caroço na região vaginal, depois de um banho, machucou esse caroço, a região, e o caroço cresceu muito. Hoje, ele, que já havia virado uma bolha de sangue, estourou. O que é isso? O que pode ser esse caroço? Aí eu acho que ela teve uma infecção e que formou um abscesso, né? Então, a gente teria que ver muito bem de onde que está essa inflamação, que a gente tem umas glândulazinhas na entrada da vagina, né? Pode ser as glândulas de Skene ou de Bartholin que podem se infectar, ou pode ser um abscesso simples que poderia ter surgido em qualquer parte do corpo, né? O que eles chamam de pelo encravado na depilação, pode ser inclusive isso, que é como muito comum um furúnculo nessa região. Né? Uma infecçãozinha que falou em já glândula drenou espontaneamente, né? Com o banho, vai amolecendo ali aquela região e vazou. Falando em glândula, a Luciana do Bonfim, ela diz que tem uma glândula na vagina que sempre inflama. Gostaria de saber se existe a possibilidade de fazer uma cirurgia para a retirada dessa glândula. Provavelmente é a glândula de Bartholin, né, que no introito vaginal nós temos de um lado e de outro essas glândulas. Elas podem entupir, inflamar, elas crescem. E se for uma coisa de repetição e ela não drenar espontaneamente, existem cirurgias só para abrir e existe cirurgia para poder retirar essa glândula também. Por e-mail, a Flaviane, ela diz o seguinte, que notou nos últimos meses, em relação com o marido, ficava às vezes um cheiro desagradável e somente no dia seguinte ou 2 depois é que esse odor desaparecia. Buscou na internet, descobriu vaginose bacteriana. E ela e o esposo têm hábitos de higiene muito saudáveis, tanto ela quanto ele usam sabonetes íntimos, porém, antes desse problema ocorrer, depois de se depilar, ela agora utiliza creme hidratante e na parte íntima e leu na internet que os cremes hidratantes podem causar vaginose e leu também sobre o medicamento, acho que metronidazol, que em creme e que ela utiliza por 7 dias e o odor desaparece. Ela realmente, esse odor poderia ser alguma vaginose bacteriana, pois ela não tinha o corrimento ou nenhum outro sintoma, somente o odor. Nossa, foi... ela fez o diagnóstico, fez o tratamento. Fez o diagnóstico, tratamento. Mas comente. Não, na verdade ela descreve um quadro clássico da vaginose, da Gardnerella, né? A Gardnerella, na verdade, é a principal bactéria envolvida, mas tem outras bactérias ali que são bactérias que vivem dentro da vagina em pequena quantidade. É aquele desequilíbrio que acontece, o bacilo do Oderlein some, e essas bactérias que não gostam de oxigênio proliferam e elas liberam substâncias que dão um mau cheiro. Agora, o tratamento seria... A preocupação neste caso é que ela faça um subtratamento. Ela está usando pomadas. Ela usa uma pomada, dá uma melhorada nesse odor e, na realidade, ela não está sendo tratada corretamente. E ela deveria fazer um tratamento via-oral. Via-oral. E o marido, tratamento sistêmico. E esse uso ela falou, uso de creme hidratante quando faz depilação, isso pode gerar algum tipo de... Não, né? A Zilma do Belvedere tem 63 anos, há 8 anos está na menopausa e durante a noite ela diz que tem muita vontade de urinar, vai ao banheiro umas 5 vezes. Durante o dia a urina é normal, ela gostaria de saber por que isso acontece só à noite, pois é um desconforto muito grande, atrapalha inclusive a noite de sono. A gente não falou especificamente da cistite, mas não sei nem se seria o caso, uma vez que durante o dia está normal, mas alguém comentar? Na verdade, ela no caso a gente não acha que ela tem uma vaginite. Ela tem uma bexiga que a gente pode chamar de hiperativa, né? Micção imperiosa, que perturba o sono dela. Aí ela teria que fazer um diagnóstico correto, né? Se realmente ela não tem uma infecção urinária, uma cistite,
Mas como ela passa bem durante o dia, o mais provável é que ela tenha mesmo uma urgência miccional, um tipo de incontinência que ela precisa fazer uma consulta, avaliar isso direitinho. Tá ótimo. As outras não tem muito a ver com esse tema, mas vamos lá. A Gláucia do São Cosme toma uma injeção contraceptiva de 3 em 3 meses e não tem menstruação. Ela gostaria de saber se tem algum problema e se pode interferir isso até em questão de relação sexual. Não. Se foi indicado, né? Um dos métodos contraceptivos é realmente um progestar de 3 em 3 meses, que é o que ela toma. Suspende a menstruação. O uso prolongado dessa medicação pode causar uma atrofia também, como tem nas mulheres pós-menopausa. A atrofia então, do epitélio vaginal. Também pode levar a uma vaginite também. Mas isso em tempo prolongado, numa pessoa depois mais... de muito tempo, né? E a Carla do Barreiro pergunta se é normal depois de 65 anos a pessoa perder o libido. Não. Não, né? Não. Aí tem que pesquisar, investigar o porquê disso. O porquê disso. Porque são Mulheres de vários, 65 anos podem ter sua libido preservada e não é a idade que vai fazer o libido o folclore de desaparecer. que a mulher após a menopausa, ela fica frígida, né? Perde o libido e não tem nada a ver. Gente, nosso tempo estourou. Mas eu adorei. Passou rápido. Eu gostaria muito de agradecer a presença, a disponibilidade em vir esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores, que foram muitas, por isso que o nosso tempo estourou. Muito obrigada pela presença e participação aqui no nosso programa. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa na terça, às 5 da tarde, e na terça e na sexta. Só na terça, às 5 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Nós vamos continuar fazendo juntos o Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!